Olá, amigos e irmãos, amado em Cristo Jesus. Hoje eu vou falar a respeito dos dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O que Deus quis dizer aqui, por intermédio do apóstolo, é que cada um ali teria um dom propício, porque assim como os membros do corpo não são iguais, o dedo serve para uma coisa, o dedo da mão para um, o dedo do pé para outro, o nariz para cheirar, a orelha para ouvir, a boca para falar, comer, e os olhos para ver, o nariz para cheirar, né? Assim como nós temos os membros do nosso corpo, a Igreja de Cristo, cada um tem um dom e cada um é um membro de Cristo, né? O que quer dizer esse capítulo? Mas aqui eu peguei um resumo para entrar nesse assunto, né, com esses versículos que eu coloquei aqui, que é 1 Coríntios 12, 4, 7, né? De 4 a 7. Veja bem, que as igrejas ali dos apóstolos, ela tinha um compromisso ali direto com Deus, que ali era o povo que se agrupava ali e Deus chamava ali para aquele ministério, né? E a igreja ela tinha aquela seriedade com Deus e eram igrejas de Deus, né, efetivada pelos apóstolos ali, pela confirmação de Deus. Então, elas tinham aquele firme convicção da palavra de Deus, onde ali estariam se cumprindo toda a palavra de Deus. Então, cada um ali era um membro do corpo de Jesus Cristo, juntamente com os apóstolos, né? Então, havia aquela seriedade daquela igreja, onde também tinha ali o cumprimento da palavra de Deus, né? Porque se deu essas passagens e Deus fez aqueles sinais e maravilhas para que ali se convertessem almas, né, a Deus. Mas essas igrejas, elas não permaneceriam para sempre ali, né? Como disse que a igreja, a mulher voou para o deserto, né? Essa mulher que voou para o deserto não era bem essa igreja que Cristo ali amava, né? Ela é uma igreja que saíram de nós, mas não eram de nós. Então, por que essa igreja também foi para o deserto? Duas igrejas, né? Uma que foi a prostituta, né? A besta, né? Por causa das suas obras, e a outra que foi para o deserto, que era a doutrina de Cristo, que foi para o deserto. Mas, quando se cumpriu toda a palavra de Deus na terra, e a Bíblia ali foi aberta para que todos pudessem pregar a palavra de Deus, por que eu mencionei a respeito das igrejas que foram ali? Porque quando os apóstolos pregavam o ensinamento de Deus, então tinha que ter aquela hierarquia, né, até que se cumprisse, né, tudo que Deus queria fazer ali com aquelas igrejas dos apóstolos. Então aquele povo se reunia ali diante de Deus e Deus tinha aquele compromisso com eles por ser a sua verdadeira igreja, a igreja, né, firmada ali. Então, quando o Senhor completou a sua obra, que ali a Bíblia foi aberta, né, após todas aquelas aflições que o povo de Deus passou, aquelas perseguições, aquelas lutas até que se conquistarem o direito de evangelizar na terra, porque não havia liberdade para evangelizar, né? Somente uma igreja mandava e cheia de
coisas que Deus não se agradava ali e tudo mais. Então depois o povo teve a liberdade de pregar a palavra de Deus. Mas, como estas igrejas se espalharam muito por aí, ela ficou como se fosse uma coluna pendida no ar, né? Porque ela não tem uma coluna assim firme. Porque as colunas firmes são aqueles que são fiéis a Deus, que guardam o mandamento e a palavra de Deus. E como o homem vai saber quem é o fiel? Como o homem vai saber na terra quem é que é a igreja verdadeira de Deus? Porque a igreja de Deus somos nós aqueles que guardam a sua verdadeira palavra no nosso coração e as cumprem com justiça, né, e com boas obras. Por isso que o Espírito Santo de Deus, nos tempos de hoje, contemporâneo, ele não tem um corpo de Cristo em quatro paredes, como eram as igrejas dos apóstolos, e sim, o corpo de Cristo se cumpre nos fiéis, aqueles que guardam verdadeiramente o mandamento. Então, como que iriam fiar os dons a uma igreja de quatro paredes se essas igrejas não têm essa coluna firmada e somente aos fiéis? Por isso que o dom do Espírito Santo hoje está disponível aos fiéis para toda boa obra, né? Como diz aqui, para proveito comum, que é o proveito da obra de Deus. Quando houver alguma necessidade na obra de Deus, quando houver for colocado em prova, como alguma coisa que Deus queira mostrar para a sua honra e glória, então o Espírito Santo de Deus, daqueles que é selado, ele vem naquela hora ali e o Senhor faz justiça de amor, né? Então a pessoa tem que ter comunhão, a pessoa tem que saber aproveitar o momento certo em que Deus está usando ali. Tem que ter o cumprimento da palavra de Deus, vamos dizer assim, não é? Então, como não há em quem possa se confiar verdadeiramente o dom é confiado somente àqueles que querem fazer a obra de Deus com muito amor na terra, né? Então, por isso que não é igual às igrejas dos apóstolos, pois a igreja verdadeira de Deus, onde há a justiça de Deus, e a justiça de Deus e o amor de Deus estão naqueles que são escolhidos, né? Então, não há uma igreja que você possa dizer, aqui é o corpo de Cristo todo formado. Então, por isso que o dom é confiado aos fiéis de Deus. Amém? Então, vamos nos firmar assim, porque os dons estão aí para toda boa obra.